Olá, eu sou a Rita, idealizadora do Bizóia, um projeto de curadoria de livro para a infância, um projeto independente que se mantém através das assinaturas e dos apoios nas plataformas digitais. O Bizóia vem com o objetivo para falar de um livro como um todo, dos processos, do que acontece com o livro antes dele chegar na sua mão. Mês passado, a editora Companhia das Letrinhas lançou O Anjo da Guarda do Vovô, de Jutta Bauer. Esse livro foi publicado no Brasil pela primeira vez em 2003 pela extinta Kozak Naif e está sendo reeditado agora pela Companhia das Letrinhas. Para conversar sobre o processo de reedição dessa obra, eu convidei os editores Antônio Castro e Débora Alves e a tradutora Sofia Mariucci para nos contar quais são os desafios de uma reedição. Vamos conversar com eles? Afinal de contas, o que é uma reedição? Uma reedição é basicamente um resgate literário que várias editoras costumam fazer. Às vezes, por uma mesma editora, ela lança um livro há muitos anos, na década de 90, e resolve reeditá-lo, trazê-lo de volta ao público. Muitas vezes isso vem acompanhado do processo de revisão literária, às vezes, quando o livro é traduzido, volta às mãos do tradutor, ou passa pela mão de um novo, ou novos conceitos, quando é um livro de não ficção, atualização de informações, enfim, tem uma série de módulos que um livro reeditado por uma reedição pode aparecer. Com a Kozak Naif, quando ela fechou, era uma editora muito boa, com uma infinidade de títulos incríveis, e quando a gente fala de literatura infantil, a Kozak fez um trabalho muito interessante de de publicar autores da literatura mundial, que são importantíssimos, que têm muita relevância e que até o momento em que não tinha havido esse trabalho, eram desconhecidos aqui no Brasil. Então, logo que ela fechou, é possível resgatar isso, de quais livros determinadas editoras pegaram, refizeram, muitas vezes repensaram os títulos, outras vezes publicaram basicamente com a mesma roupagem, só mudando o selo, enfim, tem diversas maneiras. A Jutta, que é uma autora super importante para a literatura infantil, em 2010 ela ganhou o Hans Christian Andersen, que é o prêmio de literatura, o prêmio Nobel de literatura infantil, como a gente diz, né? É um prêmio de super relevância, dado anualmente para os autores que de fato têm uma obra coesa, importante para a literatura infantil como um todo. Ela, nesse meio tempo, ela ficou realmente não publicada, e a obra dela começou a ficar cada vez mais rara e escassa. Aí, a gente tem feito na Companhia das Letrinhas esse processo de resgate de autores que foram publicados já ou não, e tem uma parte em que o Hunt está falando sobre a relação de texto verbal com texto visual. E como muitas vezes livros ilustrados conseguem fazer colocar uma relação muito interessante em que eles não são exatamente complementares, cada um está ali contando uma história diferente, e mesmo assim é a mesma história, e para o leitor, como que para um leitor às vezes isso pode parecer que é uma coisa super arrojada, mas como que para a criança assim é exatamente o mais interessante, assim, e como que os livros ilustrados, por terem justamente essa combinação de linguagens, são produtos literários tão interessantes assim, né? E o livro que ele coloca como exemplo é O Anjo da Guarda do Vovô, que tem exatamente essa relação do vô tá contando a história, da imagem tá contando ali a história de uma outra maneira, e você ter no final das contas, ter uma terceira coisa que é a combinação dessas duas. E aí, além disso, eu pensei, putz, esse livro não tá mais no mercado desde que a Kozak fechou. E a gente fez esse processo de retomada da obra dela e contratou o Anjo da Guarda do Vovô e o Shaimuta, que ainda vai sair no ano que vem. Ela tem um outro livro, Selma, que já está publicado, que era publicado pela Kozak, agora está pela Ciranda Escolar. E aí foi isso. E quando o livro chega nas minhas mãos, ele já vem traduzido pela Sofia, já era uma escolha do Anton, né? A Sofia é uma autora da casa também, tradutora de várias obras, então uma ótima escolha. E aí eu herdo essa produção, né? A reedição, ela também, como o Anton colocou, né, que vocês falaram no começo, ela é um trabalho
parece que não é tão desafiador, né? Porque é numa obra que já existe, mas eu vejo que ela é muito desafiadora, né? E principalmente porque a gente lida com expectativas dos leitores que já conhecem, né, a obra. Então, quais são suas novidades, quem vai traduzir dessa vez, o que, que vai mudar, né? E eu acho que principalmente desse livro, né? Porque ele é importantíssimo para a carreira da Yuta e importantíssimo para a literatura infantil, né? Depois a gente vai até falar mais sobre isso, e acho que o trabalho da Sofia também teve todo esse cuidado, né, e esse equilíbrio, né, em lidar com a linguagem verbal, não verbal, e a concisão, o espaço, né, então foi muito desafiador, né. O processo de edição, então, ele chega para mim já com a contratação realizada, a tradução pronta, né, então eu entro analisando a tradução da Sofia, comparando com o texto original, fazendo leituras, né, que observam o ritmo, a concisão, né, o senso de humor, né, o mesmo tom do texto original, a mesma emoção, né, assim, o trabalho da Sofia também não se encerra nesse momento, porque a gente vai trocar ideias depois disso, né, então tem uma troca durante esse processo até a gente chegar na última versão, né. Quando você chegou, você já sabia que o formato era diferente? Que já tinha essa mudança de formato da edição Não, ainda original? não, porque é aquilo, né, depois dessa etapa, então o texto vai seguir para a produção. A gente conhece as outras versões, mas ainda não tem nada decidido, né, o tamanho do formato, o papel. É lógico que a nossa referência é o texto original, né, então, foi feita a tradução da língua original, a gente observa o formato original e tudo mais, e aí esse material vai para a arte e produção. Então aí a gente vai pensar nesses aspectos, de acabamento, e enquanto as revisões vão correndo, e aí outras contribuições vão chegando também, que vão sendo avaliadas. Então a gente ainda não tem um livro fechado, né, a gente vai trabalhando num processo muito coletivo e recebendo todas essas contribuições, né. Então, aí aí depois disso a gente tem todo um estudo, relacionado à parte gráfica, relacionado ao orçamento, o que dá para fazer, o que não dá, o que vai ficar viável, o que é mais importante para a obra, e também um trabalho de marketing também, né, de divulgação, referente a esse material. E isso vocês fazem título a título, ou vocês já pegam o autor e já pensam no conjunto da obra? Por exemplo, tanto no trabalho de marketing, ou mesmo na questão de produção mesmo do livro, na parte gráfica, assim, de repente, todos vão ser capa dura, todos vão ser... Não, é obra por obra. Ou a tradução também, né? A tradução você já encomenda todas elas de uma vez só. Eu acho que é muito pensado isso de acordo com o projeto. No caso aqui, a gente pensou na Sofia, o Antônio, né, antes de mim, que foi ele que contratou, pensou justamente para a gente criar essa voz, na tradução, uma voz que fosse coesa, né, com o texto da Yuta. Então, que fosse essa única voz. Então, a gente já pensou no conjunto. É lógico que eu quero um acabamento o melhor possível para todas as obras, né, mas isso também tem que ser estudado, porque não é um único aspecto ou o querer do editor só que vai determinar como que a obra ela vai ser realizada. Então, a gente precisa ouvir também todos os nossos colegas que estão envolvidos na cadeia, no processo, né, então, que estão envolvidos na arte, na produção gráfica, no comercial, no marketing, para que as decisões sejam tomadas para o melhor da obra, né. A gente faz uma previsão do ideal, considerando
o que vai ser publicado, então a gente já sabe que vai ter uma publicação da Yuta, a próxima obra, a gente já vai estudando possibilidades que sejam muito próximas ao que a gente já realizou, mas isso também pode mudar, pode melhorar, inclusive, né? Fiquei muito feliz com esse convite do Antônio. Eu já tinha tido algum contato com a obra da Yuta, mas há muito tempo, eu não lembrava muito, então foi como se eu estivesse lendo pela primeira vez, assim. Eu fiquei muito encantada com os 2 livros, né, que ele já me passou os 2 de uma vez, o Anjo da Guarda e o Schreimutter, né, que é o próximo que a Companhia das Letrinhas vai lançar. E esse desafio enorme, como eles falaram, né, de retraduzir um livro que já foi traduzido, muito bem traduzido, né, retraduzir 2 livros que já foram muito bem traduzidos, muito bem editados. Então, o que você pode, né, trazer de novo, o que você pode tentar um pouco atualizar, né, alguma coisa que... Tem um pensador da tradução, o Berman, que fala que toda boa tradução é uma retradução. E eu acho legal pensar isso, assim, né, que a tradução é uma coisa meio coletiva, quase, né, que um tradutor pega o texto do outro e, a partir dele, ele constrói alguma coisa nova, né. Então, tem sempre uma tradição, e às vezes não, você está traduzindo uma coisa pela primeira vez, mas daí talvez você possa olhar o que fizeram em outras línguas, né? É muito bom ter esse apoio de um texto já traduzido, porque, por um lado, né, você se baliza um pouco, você não vai tão longe, às vezes você, né, quando você tem dúvida, você consulta, né, e ao mesmo tempo tem esse desafio do que você vai trazer de novo, né, e eu acho que é super importante, quando você está retraduzindo uma obra, você ter contato com ela. Então, o que eu tento fazer é traduzir primeiro sem olhar, né, porque aí você vai vendo, né, não, essa solução estava melhor do jeito que estava, então por que eu vou piorar uma coisa que estava boa? Não, deixa eu colocar minha marca em outros lugares, né, onde dá para melhorar. E daí tem uma coisa de que a tradução é muito coletiva também, porque a mão do editor é fundamental, né, então a edição da Débora foi muito boa. Hoje eu já tinha, né, olhado assim e notado, mas hoje eu realmente reli cotejando com o que eu enviei, assim, e tem algumas mudanças sutis que melhoraram bastante, eu acho. Então, mas foi tudo muito respeitoso, um processo, né, como as tradutoras gostam, assim, de receber os arquivos antes de imprimir, né, reler, então foi muito bom. Eu acho que esse livro tem um desafio também, assim, que ele é literário, é muito literário, tem uma densidade literária, né, nesse relato que o avô conta para o neto no leito da morte, né, então tem uma densidade muito grande, uma densidade poética muito grande, e ao mesmo tempo tem a coisa oral, é um avô falando, né, e tem uma coisa de já ser uma obra mais antiga, então você também tem o registro, né, esse registro, como que a gente vai... Então, eu, depois de entregar, fiquei ainda falando, mas será que aqui não dava para ser mais coloquial? E na maior parte das vezes eles disseram, não, acho que é assim mesmo, né, tudo bem ter, sei lá, visitá-lo, e havia um anjo na praça, e que foram coisas que depois eu fiquei me perguntando, porque a tradução nunca acaba, né? A gente acaba, entrega, mas... Eu fiz a leitura dos 2 livros com meu filho, sabia? Quando ele me viu aqui mexendo nos dois, ele falou assim, mas são 2 iguais? Eu falei assim, sim, mas um é de 2003 e o outro acabou de sair. Ele, nossa... Aí a gente estava no sofá, cada um pegou um, eu disse assim, vamos ler. Aí ele começou a ler um e a gente lia uma parte, ele lia a outra. E, né, tem uma hora que vai mudando as coisas.
E ele foi muito gostoso de ver ele descobrir essa curiosidade vindo dele, ele descobrindo algumas mudanças, e foi uma delícia. Então, ele né? Ele gostou das duas. Ele gosta das duas, tá não, bom. mas o Mingau Finhava, a gente, foi a parte... Isso entrou no final, né, Sofia? Gente, conta. O Mingau Finhava estava desde o começo, mas tinha uma pergunta minha desde o começo. Tudo bem esse verbo aqui? Também, né, essa ideia de que o leitor... né, as crianças que vão ler esse livro, mas não é um livro só para criança, é um livro para adultos profundíssimo, né, que fala do nazismo, que passa pela história da Alemanha, fome, guerra, enfim, mas a gente não tem que, né, simplificar, ou isso é uma coisa que a gente fala muito, né, quando se trata de literatura para a infância, mas não simplificar o vocabulário, pelo contrário, né, vamos esticar um pouco essa corda. E acho que sempre tem essa dúvida e a gente vai perguntando também, dando outras opções para os editores e conversando. E o desafio desse já estava no título, né? Porque Opas Engel, que na verdade, é o anjo do vovô, né? Pensei em outras opções que seriam vovô e o anjo, ou enfim, mas acho que é isso também quando você tem uma tradução que já está consagrada, que já está consolidada. Você mudar o título, acho que tem que ser para uma coisa muito melhor. Então, não era o caso, né? Acho que a gente não... E você recebeu os dois livros ao mesmo tempo. E aí você fez uma salada, você passou pelos dois ao mesmo tempo, você focou em um e depois foi para o outro. Como é que vai esse processo? Porque eu acho que deve ser é um processo criativo, né? Cada livro vai de um jeito, né? Sim. Não, eu preciso muito dessa imersão, então eu foquei. Então, quando eu terminei, eu traduzi primeiro o Anjo da Guarda, e daí, quando eu terminei, eu não olhei mais para ele, assim. Aí eu fui para o outro. Aí depois, quando eu fui entregar, eu revi, e daí fiz mais umas mudanças. E daí eu estava até vendo minha história com o Antônio, né? No mesmo dia, depois que você manda um e-mail, você ainda lê o arquivo mais uma vez e muda mais uma coisa, e muda mais. Mas foi isso, acho que eu fiz um, depois fiz o outro, mas até agora eu estou pensando, né? Outro dia eu estava no banho, aí me veio uma ideia para o título do Schreimutter e eu falei com a Débora, né? Muito depois, falando, tive uma ideia. Então, não está fechado ainda. Não, enquanto o livro não está impresso, né? E às vezes até depois de ser impresso, a gente ainda pode... O que eu posso dizer é que tinha uma parte, né, ali que aparece uma Osana nas alturas, né? Que é uma referência que acho que, não sei, a liturgia cristã, para os alemães, eu acho que é um pouco mais forte, não sei. Eu acho que para a gente é um estranhamento, assim, quase estrangeirizante mesmo, né? Mas está aqui, né? Também foi uma coisa que eu fiquei em dúvida, que é meio um Deus nos acuda, talvez a gente falaria mais, né? Mas acho que a gente optou por manter o original, acho que eu deixei também isso com eles, as opções e tal. A Yuta, ela tem uma coisa que ela trabalha, às vezes, com cenas urbanas, e tem umas letras, umas palavras meio misteriosas. Então, tem algumas que a gente traduziu e outras que o sentido não era tão claro. Tipo, nesse livro aqui tem uns zupa, sei lá, pode ser muitas coisas e, sei lá, o fim do livro, né, que é um momento muito lindo, porque, né, enfim, tem essa dificuldade de tradução também, né, que o vovô ficou cansado e fechou os olhos, e müde, em alemão, tem um pouco esse duplo sentido, de cansado e com sono, né, mas eu optei por cansado, né, mas no alemão é ambíguo, né, mas acho que o cansado traz um pouco essa ideia de cansado da vida, né, de fechar os olhos e descansar mesmo. E tem essa explosão, né? Ainda estava claro e quente lá fora, que dia lindo! Então, e lá atrás está escrito Zupa, que pode ser super, né? Super legal, joia, mas também pode ser um anúncio de uma gasolina. Esse super ali
né, na fachada de um edifício no meio da rua. E no Schreimutter também tem uma coisa assim, né, de algumas letras e palavras que a gente não consegue desvendar muito bem. Então, uma característica dela e uma dificuldade que teve, assim, para traduzir. Porque traduzir livro ilustrado, isso faz parte, né? Você traduzir também o que está na ilustração. Então, Sim. Acho que era isso, não sei. E, Antônio, e você não dá nenhuma espiadinha depois disso? Você deu tchau e acabou, assim? Você não volta, dá uma espiadinha na prova? Não, a Dedé sabe que eu fico super ansioso, animado, ela fica compartilhando comigo o andamento das coisas, e quando chega é muito legal de ver, porque você acompanha uma parte, mas também você tá sendo meio leitor final, assim. Aí eu peguei para ler esses dias e achei que, não, ficou muito legal. Ficou muito... E você teve alguma surpresa? Teve algo que aconteceu que você nem imaginava? Não, eu fiquei surpreso com o formato, na verdade. E isso me pegou de surpresa, porque eu achei que ele fosse ser outra coisa, ele tá grandão, de capa dura, né? E isso foi uma surpresa. E, Sofia, e você leu, uma pergunta que me escapou, você leu só o alemão e a tradução você não leu de nenhuma outra edição? Espanhol, não. Sei lá. Acho que se não tivesse, né? Todas as edições. Se não tivesse a tradução para o português, seria um caminho natural, eu leria outras. O alemão é uma língua muito distante, né? Então, muitas vezes a gente precisa disso para se balizar, sabe? Às vezes, principalmente em livro ilustrado, é muito econômico, né? Às vezes... É muito precisa, né? Muito cirúrgica, às vezes. E às vezes falta contexto, falta palavra para a gente entender, né? Então, acho que é importante ter essa referência. Mas, nesse caso, eu não precisei, assim. Achei que, vendo, né, a tradução... É um texto, em geral, tranquilo de traduzir, né? Não tem... Muito livro ilustrado tem rima, tem... Assim, claro que a preocupação com o ritmo é sempre presente, né? Sendo texto inverso ou não inverso. Esse não é um texto inverso, mas todo texto tem ritmo, né? Então, essa era uma preocupação, assim. E acho que é isso. E você teve uma surpresa também quando você viu? Porque eu tive várias surpresas, né? Tive. Nossa, eu achei surpresas muito... boas, né, Sofia? Sim. Não acreditei quando chegou aqui, assim. Eu acho que a Dedé tinha me falado já que era capa dura, mas quando eu peguei ele, assim, esse tamanhão de livro e capa dura, eu falei, meu Deus, que isso, que livro lindo. A gente recebe um comunicado, né, por e-mail de que os livros estão chegando, né, uma nota fiscal, aí eu fico, tá chegando. Aí você, assim, tá chegando. E aí, quando eu peguei o livro na mão, eu falei assim, nossa, chegou, tal, mas tá diferente. E aí, fazia muito tempo que eu não mexia, né, que eu não via o outro livro. Aí, na hora, eu peguei e comecei, eu falei assim, nossa, mas o formato mudou bastante, né, porque da edição da Kozak é menor, mudou a cor. E aí comecei a olhar dentro, e aí eu vi que você estava lá traduzindo, né, porque entra aqui na quarta capa, e aí eu falei assim, nossa, mas quem que traduziu o outro? A gente não achava de jeito nenhum. E aí isso também é uma mudança, né, Sofia, que eu acho que vale a pena a gente conversar, porque eu tive... realmente que abrir várias vezes até achar que o tradutor da primeira edição está no meio da ficha catalográfica, e aqui agora aparece não só na quarta capa, como aparece no frontispício, né? Exato. Tem. Entra aqui também. Sim. E isso é uma conquista. Sim, grande conquista. Acho que é muito legal ver esse reconhecimento, né, ao trabalho do tradutor, porque o tradutor, ele é também um autor, né, assim,
não só legalmente ele é um autor da obra que ele traduz, mas na prática mesmo, assim, tem uma criação envolvida, né, no trabalho de tradução, e é um trabalho muito desvalorizado no meio, né, assim, é muito sabido, muito divulgado, que é muito difícil viver de tradução, que tradutores fazem isso um pouco por esporte, um pouco diletantemente, né, então, mas é um trabalho super importante, que, na minha opinião, impossível de ser substituído por ferramenta de inteligência artificial. Acho que a ferramenta de inteligência artificial pode ajudar os tradutores, acho que mas não tem jeito, assim, porque justamente é um trabalho criativo, autoral, e é isso, eu tô nesse grupo, né, a gente estava falando sobre ele, Quem Traduziu, que é um grupo de tradutoras que se uniu um pouco para falar justamente disso, de, não tem meu nome no livro, a editora está divulgando o livro e não divulga quem traduziu, um pouco pedindo esse reconhecimento, né, para quem traduz, e acho que o reconhecimento é uma parte também de uma luta que também envolve direitos, né, porque, em geral, os contratos são eternos, né, as tradutoras cedem os direitos de tradução para sempre, então, diferente dos autores que os contratos são revistos de 5, 10 em 10 anos, né, isso inviabiliza um pouco o trabalho do tradutor, né, os tradutores acabam fazendo outras coisas em paralelo, acabam tendo que fazer trabalhos, às vezes, muito rápido e mal feito, então é uma coisa que a gente tem falado muito, porque acho que seria bom para todo o mercado se a gente conseguisse encontrar formas de viabilizar o trabalho dos tradutores, né, que você vai ver em outros países, tradutores recebem royalties baixos, e uma possibilidade, né, para não onerar as editoras com isso, porque já é difícil, né, sobreviver como editora, às vezes, negociar com o autor, sabe, do autor ceder uma parte, que nem acontece nos livros ilustrados mesmo, que os autores cedem uma parte dos royalties para o ilustrador, né. A primeira editora que começar a fazer isso, sabe, se lançar, assim, nisso vai ser muito reconhecida também, assim, porque várias editoras já pagam royalties quando o livro está em domínio público, que é um momento em que, né, não se paga royalty para o proprietário original. Então, acho que esse passo, né, de pagar royalty para toda a tradução e ter contratos mais, né, com prazo e tal, respeitar um pouco essa autoria do tradutor mesmo, acho que acho que a editora que fizer isso vai ser muito acolhida, assim, né, pelos tradutores que acho que estão precisando um pouco desse olhar, assim. Não, só complementando com uma coisa, porque é impressionante mesmo como o trabalho do tradutor, as pessoas, em geral, assim, a gente não tem a ideia de como é demorado e como é difícil, e como é realmente, assim, um tradutor precisa de meses para se dedicar a uma tradução boa e com qualidade de um romance, e ele recebe um dinheiro por isso e acabou, e, de fato, como viver, né, como você consegue, tipo, fazer com que a sua vida funcione em torno disso. E como uma tradução de qualidade faz toda a diferença, né? E também é isso, a gente é piada quando você coloca um texto no Google Tradutor e vê o que sai dali, né? Então você vê aí como um texto que é realmente pensado, que tem qualidade. E isso de colocar o nome do tradutor na quarta capa, a gente vê como uma coisa super básica, né? Ou na primeira capa, e que mesmo assim é uma prática super, super recente no mercado, em muitas editoras. Outras aplicavam isso há muito tempo, mas acho que ainda é uma coisa que está sendo construída, e é básico, né? Porque, de fato, tudo isso que a Sofia falou seria o mínimo esperado, de ter ali o nome reconhecido. Sim. Como o Antônio falou, a tradução dá um trabalho, e quando ele começou a falar, eu lembrei que
eu era editora, né, antes de trabalhar como tradutora e tal, e mudar de posição, né, foi muito maluco, assim, porque eu acho que eu tinha, como editora, às vezes você está num lugar que você fala, ai, que mal, né, você vê um erro e fala, ai, que mal traduzido, esse tradutor errou tudo, e aí você mete a mão na tradução e, sei lá, e daí, depois, quando você muda de posição um pouco, você entende, assim, que é um trabalho realmente de formiga, assim, de carregar folhas mais pesadas que o corpo, assim, porque é isso de ler o texto com uma lupa, e é muito lento, e, né, sobretudo quando a gente está falando de prosa, né, adulto, né, livro... Por isso que, ultimamente, eu tenho preferido traduzir livros ilustrados para a infância, porque acho que tem uma leveza no trabalho que o trabalho de traduzir, né, prosa de fôlego não tem, assim, é muito pesado mesmo, e para por aí, como o Antônio disse, né, você recebe um pagamento por aquele trabalho e perde ele, né. Estamos falando aqui com a Companhia das Letras, que é excelente, né, o tratamento aos tradutores é o oposto disso que eu estou descrevendo. Mas, então tem muita luta ainda para acontecer em muitas partes dessa história, assim. Eu acho que, especialmente no livro ilustrado, o trabalho do tradutor, ele é leve, né? Tem essa leveza que eu acho que está mais até relacionada à poética, né? À literariedade, né, Sofia? Porque é de uma complexidade. Assim, eu fiquei tocada quando a Rita falou do engalfinhava, porque é algo que foi uma palavra escolhida, sabe, pensada pela Sofia. Eu até fui abrir aqui os documentos e achar o seu comentário especificamente nessa palavra. Gente, vocês acham que cabe aqui? Ela pula, viu? Ela... Então, assim, vê como é incrível, né? Como dá um resultado, como impacta mesmo no leitor, o leitor ali que é ativo nesse processo, né? Ele que está construindo o significado, e algo aqui que foi pensado, que foi conversado, poxa, uma palavra, né? Então, como é um trabalho importante, raro, delicado, que mexe com a nossa emoção, né? E aí a Sofia comentou na fala dela anterior, né, que existe também ali a tradução do que está na ilustração, né, e como isso tem que ser cuidadoso, né, principalmente no livro ilustrado. A gente está falando aqui de uma arte, né, que é uma combinação, né, de linguagens, né. Eu não sei nem se combinação seria a palavra ideal para a gente descrever, porque é algo que vai até além disso, né, uma fusão, é uma simbiose profunda que acontece ali com a palavra, com a imagem, com o design, né, e nenhum desses elementos vai caminhar sozinho, né, então, ele é um resultado dessa interação, que vai resultar depois com o encontro com esse leitor, né, então, o tradutor, nesse caso aqui, a presença dele é tão fundamental para fazer com que isso tudo aconteça de uma maneira tão perfeita, né? Então, assim, resumindo, é um trabalho muito complexo mesmo. Tem que ter um olhar muito sensível, e principalmente nessa obra, né? Para uma obra como essa, que ela lida com sensibilidade, com bom humor, com temáticas mais espinhosas, né, que fala sobre a finitude da vida, que vai falar sobre guerra, né, então, assim, tem que ter tanto cuidado, tem que ser tão objetivo, tem que ser conciso, tem que entender a ilustração da Yuta também, né, as cores, a tonalidade que ela usa. Às vezes mudar um tom nesse livro vai esconder uma estrela de Davi que está ali na alfaiataria, sabe? Tão delicado um trabalho, né? E a linguagem entremeada a tudo isso, né? Então é um trabalho muito combinado, né? Tem que se vestir mesmo do que é a obra, né?
E é legal falar do tempo, né? Colocar ele numa linha, né? Porque a gente está falando dos processos, mas eu acho que quem vai ouvir a gente, qual é o tempo disso, né? Então, assim, do Antônio ir lá atrás dos direitos, falar com a gente, falar com a editora estrangeira, daí esse arquivo chegar, né? Quando começou isso? Quanto tempo, né? Essa edição, essa tradução, quanto tempo vocês... Nossa, é até legal a gente falar disso, porque acho que no mundo editorial tudo demora, né? Todo o processo é muito demorado, assim, são raridades. Quando um livro, entre você ir atrás, comprar os direitos, o livro sair, demora menos de 6 meses, ainda mais falando de um livro infantil que tem um tempo de produção, de tratamento de imagem, que é ainda mais longo. Mas esse, teoricamente, deveria ser mais rápido do que... porque é um livro... Porque você já tem os arquivos, você já tem as ilustrações, você já tem, né? Parece que... Exato. Pensar que com do zero é muito mais tempo ainda, né? Total, super. Eu acho que esse, entre uma coisa e outra, foi 1 ano e meio, talvez... A gente precisa também das aprovações estrangeiras, tem né, tem tudo isso aí para colocar, né? Então... Eu recebi em março do ano passado, então... E daí, bom, antes teve todo o processo de aquisição, né? Isso, aí, processo de aquisição, tudo isso, vai 1 ano e meio aí. Então, meio ano de burocracia e 1 ano de edição e produção. E 10 dias para gráfica. E sempre está atrasado. O cronograma em cima, né? Ai, que delícia. Mas é isso, o que a gente tem certeza, né, que dá para anunciar, é que ano que vem tem mais Jutta Bauer na Companhia das Letrinhas e mais tradução de Sofia Mariucci também. Eba, só festejo, só festejo. Gente, eu queria agradecer imensamente vocês todos aqui conversando com a gente, terem topado essa conversa. Eu acho que ela é, além de ser uma delícia, acho fundamental, né, para contar para as pessoas o que acontece antes do livro chegar na mão, né? Tanta coisa acontece, são tantas as histórias, e o Bisoia, ele vem um pouco com esse objetivo, né? De contar, de falar do livro, do papel, do processo de produção. Então, eu queria agradecer imensamente vocês por aceitarem esse convite e que venham novas conversas, né? E que venham novos livros, que a gente se encontre em breve falando sobre outros assuntos, outras publicações. Obrigada.